Salve pessoal, meu nome é Lickzilla e hoje vou trocar uma ideia super honesta com vocês a respeito da montagem de armas e os loadouts para Warzone. Bom, esse vídeo ele vai ser com base apenas naquilo que a gente sabe que vai acontecer, né, no primeiro dia do Warzone. Não vou chutar nem supor possibilidades de meta, nem de os melhores loadouts para você jogar o Warzone 2. Também vou explicar um pouquinho do objetivo desse vídeo, só para complementar esse raciocínio, que é o seguinte. Hoje, o importante, a meta desse vídeo é justamente entender qual que é o maior diferencial do Warzone 1 para o Warzone 2, em termos de montagem de arma principalmente. Hoje, quando a gente fala de montagem de arma no Modern Warfare 2, a gente tem o infame ou famoso o Weapon Tuning, que seria o ajuste de arma. Essa mecânica ela foi criada para complementar, né, o Warzone 2 principalmente, e ela é liberada no momento em que você atinge o nível máximo com determinada arma. Então, por exemplo, você saiu lá do nível 1 até o nível 20 com a KSTT-4U, dentro do jogo a Kastov 74U, e quando você chega no nível 20, ele tem uma opção para você poder realizar o ajuste da arma. Vou demonstrar aqui para vocês que eu vou selecionar uma classe que não está configurada. A gente vai vir em armeiro e eu vou selecionar um cano genérico aqui para minha arma e ele vai ter a opção de ajustar. Essa aqui é a nova funcionalidade e eu vou explicar rapidinho como é que ela funciona em breve. Depois de mostrar essa questão do ajuste de arma para vocês, eu vou explicar um pouquinho sobre o Warzone 2 e qual a minha visão sobre como vai funcionar a gameplay nesse jogo. Tendo em vista as mudanças em mecânicas de movimentação e esse novo balanceamento de armas, né, voltado muito mais para o ajuste de arma do que para os acessórios individualmente, a gente tem uma tendência a criar metas personalizadas de acordo com a individualidade de cada jogador. E quando a gente fala de individualidade, a gente fala tanto sobre os pontos fracos, os pontos fortes e sobre o playstyle de cada um. Não é todo mundo que joga igual, não é todo mundo que é muito parecido com jogadores super agressivos, não é todo mundo que é muito parecido com jogadores que são e jogam de forma mais recuada, não é todo mundo que joga de sniper, não é todo mundo que joga só de SMG. Então é muito importante que a gente tenha em mente que esse Warzone vai vir com o objetivo de destacar cada individualidade de cada tipo de jogador. Nesse contexto, o que eu penso particularmente é que o novo Warzone ele vai te forçar a criar do zero um meta que faça sentido pro teu estilo individual. Isso é muito importante que a gente compreenda esse contexto todo. Claro, a gente sempre vai ter uma arma que tá mais forte, uma arma que tá mais fraca, uma arma que foi mal balanceada. Então, assim, o objetivo do ajuste é que você pegue uma arma, personalize ela de acordo com a sua necessidade e a sua individualidade e você maximize o ponto forte, tanto seu quanto da arma. Vamos pensar da seguinte maneira, pessoal. Antigamente, quando as guerras não eram lutadas com armas, a gente tinha as espadas. Duas referências ícones de espada é aquela espada europeia de folha larga, né? Espada de uma mão, espada de duas mãos, as claymores, enfim. A katana, que é uma espada japonesa. Qual é a diferença entre essas duas espadas? A katana ela tinha muito mais carbono do que ferro, ou seja, ela tinha uma possibilidade muito maior de estilhaçar. Entretanto, ela era muito mais afiada. Qual que é o problema disso? Se a katana batesse no escudo de ferro de um europeu, ela provavelmente ia se quebrar, né? Isso é comprovado historicamente. Depois as técnicas de evolução de forja foram aumentando, etc. E isso acabou mudando um pouco. Mas em tese, vamos pensar o seguinte: todas as armas eram forjadas com aço, que é um mix de carbono e ferro. Se você coloca ferro demais, a sua espada ela pode se dobrar no primeiro golpe, caso ela se encontre em uma superfície muito dura, seja contra a espada, seja com um escudo, com uma parede. E se ela tem muito carbono, ela vai se estilhaçar. Então os ferreiros, as forjas da época, elas tinham que encontrar um meio termo onde a resistência encontrada pela espada não fosse danificar a arma imediatamente e torná-la inútil. Então não adiantava a espada ser a mais afiada do mundo se quando ela tocasse no escudo com força ela ia se estilhaçar. Nesse contexto, o que a gente tem que entender hoje no Warzone é: a gente tem as armas, a gente tem as espadas. Se a gente maximizar um ponto dela e deixar os outros de lado, a arma vai ser muito boa em alguma coisa, mas a primeira resistência que ela encontrar, ela vai deixar de ser útil, ela vai deixar de brilhar. Então, o que a gente tem que encontrar nesse vídeo hoje? Entender quais são as formas de resistência no Warzone e como você pode afiar a sua espada ou a sua arma. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre as formas de resistência que a nossa arma vai encontrar no Warzone. Vamos lá, vamos pensar aqui que a gente tem 5 formas de resistência básicas. A primeira é a distância, que o boneco vai se encontrar porque existe aquele cap de dano conforme a distância da sua arma. A segunda é o recuo e suas 3 vertentes. Então hoje a gente tem 3 vertentes de recuo na mecânica do MW2, que são a estabilidade de recuo, a firmeza de recuo e a suavidade de recuo. Compreendendo esses 3 conceitos, a gente também tem a soma disso com a capacidade individual do jogador de controlar esses recuos. Mesmo que quando você vai controlar um tipo de recuo, você vai acabar controlando os 3 e se adaptando à arma, enfim. O tempo de resposta que você vai ter para responder a uma agressão, ou seja, o tempo de mira e o ADS, o TTK maior e os embates com múltiplos inimigos em múltiplas situações diferentes. Então,
compreendendo que essas 5 formas de resistência, a gente tem que afiar nossa arma e deixá-la o mais completa possível para, em todos os cenários, ela ser útil e ela não se tornar inútil e se quebrar na primeira resistência que ela encontrar, né? Então hoje eu vou te ajudar a entender esse contexto todo e montar a tua arma, mas não montar a sua arma, montar todas as suas armas. Vou te explicar um pouquinho de como funciona esse ajuste de arma, por que a gente não deve seguir os extremos e nem deixar de mexer no ajuste, porque é muito importante que você personalize a arma de uma forma que ela fique super equilibrada. Além dessas 5 formas de resistência, também vou te mostrar os 5 pilares para você montar a sua arma de forma super equilibrada. O primeiro pilar é evitar qualquer tipo de extremo na sua arma, ou seja, qualquer acessório que puna muito a sua arma em termos de tempo de ADS ou controle de recurso. São acessórios que eu não recomendo que você coloque na sua arma, né? Porque elas não trazem benefícios quando a gente fala da utilização do potencial completo de cada arma individualmente. Por exemplo, a gente tem um cano extremamente longo da M4, que é o cano Hightower. Quando você coloca ele, você tem um ganho exponencial de alcance de dano e velocidade de bala. Entretanto, você tem uma puxada de mira muito mais devagar e você tem uma punição de movimento do seu personagem também, que é muito grande, que pode te prejudicar, por exemplo, em grandes rotações, que vão ser muito importantes em razão do novo mapa do Warzone. Outro exemplo clássico é o silenciador das SMGs. Todos os extremos, todos os acessórios extremos não são recomendados quando você vai pensar em montar sua arma. Outra coisa, pentes com grandes capacidades. Geralmente a gente tem 2 ou 3 opções de pentes para sua arma. Eu sempre recomendo ficar no meio. Então, por exemplo, M4 tem o pente de 30, que é o padrão, tem o pente de 60 e tem o pente de 50. Para que não haja tanta punição em termos de puxada de mira, em termos de movimentação, eu recomendo que você utilize o pente de 50 balas, que ele vai fazer um trabalho muito eficaz. Próximo contexto é o Idle Sway, que é a estabilidade de mira. É o quanto a tua mira vai balançar quando você estiver com a ADS ativado, ou seja, quando você estiver mirando. Isso é muito importante porque ela vai te dar um aspecto visual para o seu recoil e você vai conseguir controlar melhor a sua mira, principalmente para quem joga no mouse e no teclado. Recoil vertical e horizontal, presente principalmente em reduções de acessórios como compensadores. São importantes para o Warzone? Na minha opinião não, mas se você está jogando multiplayer e está com dificuldade de corrigir o recoil de alguma arma, eu sugiro que você teste os compensadores, que eles são bem úteis nesse sentido, principalmente no multiplayer, entendendo os 3 recoils. Hoje a gente tem 3 categorias, que é a estabilidade de recoil, a firmeza de recoil e a suavidade de recoil. São os 3 pilares principais quando você quer compreender o recoil no MW2. A estabilidade é relacionada ao desvio que teu spray vai fazer quando você atirar, principalmente em aspectos horizontais, ou seja, a tua arma vai subir em zigue-zague se você não der atenção para estabilidade de recuo. Firmeza de recuo, ela vai afetar levemente o teu spray horizontal, ou seja, quando a tua arma estiver subindo novamente essa parte de horizontalidade, e vai afetar um pouco o teu grupamento vertical, ou seja, ela vai reduzir um pouco daquele kick da arma, aquele coicezinho que a arma dá. A suavidade do recuo, ela é voltada para reduzir os pulos que determinadas armas têm, ou seja, algumas armas têm características assim, você está no meio do spray e do nada ela tem uma destabilização do recoil que a arma vai pular para a esquerda, vai pular para a direita. A suavidade, ela justamente evita isso. Distância e velocidade de bala, né? Hoje, quando a gente fala sobre distância e velocidade de bala, a gente tem várias categorias de armas que se comportam de formas bem diferentes. Hoje eu vou trazer um pouquinho das ARs, das LMGs e das Submachine Guns. As snipers eu vou deixar pro meu colega Jovem Horta, que vai aparecer o canal dele, da Twitch e do YouTube, aqui na tela, para vocês darem lá uma corrida no chat dele e perguntar pro homem que o menino entende muito. Então vamos voltar pro nosso foco aqui, que são ARs, LMGs e Submachine Guns. Esse aspecto ele é super importante porque ele vai te facilitar questões como tracking, TTK, punir rotações e todas as coisas derivadas nessas trocações de maior distância. Então quando a gente compreende que existe um ajuste de arma até para a munição que você está utilizando na sua arma, você também tem que entender que quando você aumenta o alcance da sua munição para ele dar mais dano à distância, você vai estar afetando o seu recoil. Então não adianta você investir no seu apontaning em alcance e velocidade de bala se você vai errar os tiros por conta do recoil estar mal configurado. Então é tudo com muita parcimônia nesse ajuste de arma. Nesse contexto, o que eu posso sacrificar hoje na minha arma? Tempo de mira, idle sway para armas de curta distância, SMGs principalmente, recoil e recoil control, né, em geral, suavidade, firmeza, estabilidade para armas de curta distância, principalmente SMGs e até algumas LMGs que são extremamente estáveis a longa distância. Carregadores de alta capacidade, no caso extremos novamente, porque eles vão influenciar na tua velocidade de rotação do mapa, no teu tempo de resposta a agressões, que como o jogo está um pouco mais lento, é muito importante que isso esteja super bem balanceado no teu kit. Como que eu vou compensar o que eu sacrifiquei? Pô, eu fiz uma alteração na arma que deixou o meu recoil um pouco pior,
mas me deixou muito mais rápido e facilitou minhas rotações. Você vai ter que se adaptar e pensar na sua cabeça. O que faz mais sentido na minha gameplay hoje? Focar na rotação ou focar no recoil? O que eu quero melhorar? O que eu posso melhorar mais fácil? A questão é, pra mim, como jogador que não sou um cara extremamente talentoso mecanicamente, me destaco muito mais jogando de forma pensada, o que faz mais sentido pra mim é ter um pouco mais de velocidade de movimento e treinar mais o meu controle de recoil e me acostumar com a arma, mesmo ela tendo um pouco menos de controle de recuo, para ter uma rotação mais prática, mais ágil, mais eficiente e me colocar em posições muito melhores. Bom, pessoal, e para finalizar, vou mostrar para vocês aqui o loadout que foi utilizado para gravar a gameplay de fundo. Essa arma aqui foi criada para ser jogada no Warzone, eu só tô me acostumando com o feeling dela no multiplayer antes. Vou fazer o teste dela, né? Lembrando que o Warzone hoje lança às 15 horas, eu espero encontrar todo mundo nos lobbies por aí. Esse aqui é o loadoutzinho utilizado, beleza? Cheio de ajustes, sacrifiquei um pouco de tempo de ADS, investi um pouco em suavização de recuo, investi um pouco em redução de idle sway, também investi um pouquinho em velocidade de corrida para disparo, né? Então algumas mudanças foram feitas e o laserzinho para compensar o ADS também foi aplicado, que é esse laser 7MW aqui, que para mim é a melhor opção. Ademais, gostaria de agradecer aos senhores por estarem acompanhando o vídeo até agora. Deixa um like, deixa um comentário, me sugere aí como eu posso montar uma arma de forma diferente. Tenho certeza que todo mundo aí vai poder contribuir muito. Nova jornada que vai ser o novo Warzone. Se inscreve aí no canal, acompanha que vai vir bastante conteúdo bacana aí nos próximos dias. Fechado? Tamo junto, muito obrigado pela atenção e é isso.